Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 28 do Evangelho, que traz a coletânea de preces espíritas. Estamos estudando atualmente as preces que podemos fazer pelas outras pessoas, preces por outrem. E no estudo de hoje, nós vamos estudar a prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Depois que nós começamos a estudar essas preces que podemos e devemos fazer pelas outras pessoas, nós, primeiramente, fomos apresentados a prece por alguém que esteja em aflição. Depois, a gente aprendeu a agradecer o benefício concedido às outras pessoas, pensando também, né, obviamente, nesse contexto de quem está numa aflição, a gente ora pela pessoa, ela recebe o benefício e a gente agradece por ela ter recebido. Agora, a gente entra num outro contexto de prece, pois essa prece que nós vamos estudar hoje é a prece pelas pessoas que se consideram ou que nós consideramos inimigas e, portanto, pessoas que nos querem o mal. Então, percebamos, né? A gente tem um poder de fazer prece, sim, pelas pessoas que a gente gosta, pelas pessoas com as quais nós nos damos bem e obter resultados. Mas nós temos também a possibilidade de fazer preces pelas pessoas com as quais nós não temos boas relações. E justamente ao fazer preces por essas pessoas, nós estamos no caminho da reconciliação, do perdão. Porque muitas vezes a gente pede perdão para uma pessoa e a pessoa não quer nos dar o perdão. Bom, não tem problema, a gente pediu perdão e fizemos nossa parte. A parte ruim do relacionamento agora está com ela. Mas ainda há alguma coisa que a gente possa fazer, justamente a questão da prece e esperar com que essas más vibrações sejam diluídas através do tempo, enquanto nós fazemos a nossa oração e as feridas no coração e na mente da outra pessoa são curadas. Então, são preces que nos levam a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas aqui na Terra. Então, vamos lá, vamos começando aqui a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Itens 46 e 47, nós temos 6 parágrafos nesse item, composto por prefácio e prece, como nós estamos acostumados, né? Disse Jesus: Amai os vossos inimigos. Poderíamos completar aqui, né? Jesus disse: Reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho. Então, mais uma vez, né? A prece é um instrumento dessa reconciliação. Então, começa o prefácio explicando que esse ensinamento, amai os vossos inimigos, é o ensinamento mais sublime da caridade cristã. Se nós sabemos que fora da caridade não há salvação, o mais sublime da caridade é o amor aos inimigos. Então, essa é a primeira explicação que a gente tem aqui, essa máxima, né? Esse princípio, essa lei, amai os vossos inimigos, é o sublime da caridade cristã. No entanto, vem a explicação depois, né, do que consiste essa máxima para nós aqui na Terra. Por amar os inimigos não significa que a gente deve ter carinho com eles, o mesmo carinho que a gente tem para com os amigos. Não, não é isso que Jesus quis dizer. O que é amar os inimigos do ponto de vista cristão? Esquecer as ofensas que eles nos fizeram. Perdoar o mal que eles nos fizeram. Pagar o mal que eles nos fizeram com o bem, a começar pela própria prece, né? Quando alguém nos pede perdão, a gente tem que se esforçar para perdoar. A gente tem que se esforçar para esquecer as ofensas. E a gente tem que fazer todo o bem possível a essa pessoa. Essa é a conduta cristã mais sublime que existe, porque isso é amor ao inimigo. E aí a gente tem duas coisas, né? Aos olhos de Deus, merecimento, e a gente tem diante dos homens o exemplo posto da verdadeira caridade cristã. Então a gente trabalha por nós mesmos e por todos que nos observam nesse ínterim, né?
nesse contexto, nesse ensinamento, nessa vivência que é a questão da caridade no que diz respeito ao inimigo ou aos inimigos. Vamos lá. Tendo dado o ensinamento, vamos à prece, né? Como Kardec colocou a prece. Primeiramente dirigida a Deus, meu Deus, eu perdoo. E aí vem o nome da pessoa, né? Perdoo fulano de tal, o mal que me fez e que me quis fazer. Como desejo que me perdoes também ele as faltas que eu haja cometido. Olha só que interessante, né? Desejo que me perdoes e também ele perdoe as faltas que eu haja cometido. Então pede o perdão a Deus e depois pede que a outra pessoa perdoe. Então estabelece-se aqui um círculo, né, de perdão entre Deus e o relacionamento dessas duas pessoas, o meu relacionamento e o relacionamento desse terceiro. E uma parte da prece aqui que traz compreensão para a gente, né? Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Então, se eu preciso ter essa pessoa no meu âmbito de relacionamento, e isso é uma prova para mim, que assim seja, que seja feita a vontade de Deus e que eu tenha força, né, para continuar nessa, nessa atitude de perdão. Então, esse primeiro parágrafo da prece, aqui, que é o parágrafo 2, fala para a gente um pouquinho sobre essa reciprocidade do perdão. Fala um pouquinho sobre essa questão do mal que nós fazemos um ao outro e que muitas vezes a gente nem sabe que fez. Eu peço a Deus que o outro me perdoe, mesmo que eu não saiba se fiz algum mal a ele, mesmo que eu ache que não fiz, porque talvez eu possa ter tido algum comportamento, alguma fala, algum pensamento que foi expresso por outra pessoa e que tenha chegado aos ouvidos dele, que eu tenha ofendido, que eu tenha magoado e que eu não percebi. Ele pode simplesmente ter interpretado mal as minhas palavras ou a minha ação. Então eu peço perdão de qualquer forma. É uma atitude humilde, né? A de pedir perdão, mesmo que eu não saiba se eu fiz o mal a essa pessoa ou não. Continua a prece. Livrai-me, ó Deus, da ideia de o maldizer. Olha só. Senhor, tira de mim todo o pensamento, todo o impulso que eu tenha de dizer o mal a respeito dessa pessoa. Tira de mim o desejo malévolo contra ele, o desejo de fazer o mal contra essa pessoa. Que eu jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, porque todos nós vivemos dificuldades aqui no caminho, né? Então, olha só, nem no pensamento que eu não tenha nem o impulso, nem o desejo de fazer o mal contra ele, e nem alegria com o mal que por acaso chegue ao caminho dele. Nem que eu desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. Porque é muito comum essas coisas, né? A pessoa nos quer o mal, faz o mal para a gente, e aí acontece uma dificuldade na vida dela. É comum a gente ter aquele sentimento de ainda bem, é uma justiça que está assim, olha, Deus viu o que ele estava fazendo para mim, Deus puniu, né? Não, de modo algum. A gente precisa segurar esse tipo de sentimento. Ou então sentir inveja, sentir raiva, sentir incompreensão quando a pessoa nos faz o mal e está feliz. Como essa pessoa pode estar feliz? Ela me prejudica tanto, será que Deus não está vendo? Tá, Deus está vendo, né? Da nossa parte, o que a gente tem que fazer mesmo? Não ter nem a ideia, nem o impulso de dizer o mal contra ela, nem o desejo de lhe fazer o mal. Né? A gente precisa aprender, né, a não ficar feliz quando o mal acontece a ela. E a gente precisa aprender a conviver, pelo menos, com o bem que ela recebe, com as benesses que a vida lhe traz, né? Por que tudo isso? A fim de não macular a minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Então, olha lá, né? Aqui a prece está nos colocando no caminho da caridade ensinada
ali por Jesus quando diz, né, amai os vossos inimigos. Continua a prece. Possa a tua bondade, Senhor, a bondade de Deus, né, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Então, olha só que interessante aqui, né? Se no parágrafo anterior a gente teve todo esse tratamento para boa atitude mental e emocional do ponto de vista da caridade, aqui a gente pede para Deus abrir as portas para o bom sentimento do outro, abrir as portas para o bom, eh, para as boas emoções que o outro possa ter em relação a mim. Que linda essa prece, né? Deus inspira no outro bons sentimentos em relação a mim, né? Ajuda a despertar o melhor que aquela pessoa tem em si. Belíssima prece, né? Até aqui nós conversávamos com Deus e de agora em diante conversamos com os bons espíritos, pedindo a inspiração, o esquecimento do mal e a lembrança do bem. O que isso quer dizer, afinal de contas, né? Bons espíritos, me inspirem a esquecer o mal que a outra pessoa fez e a lembrar do bem que ela é capaz de fazer. Se a conhecemos bem, do bem que ela já realizou. Todos nós temos capacidade de realizar o bem. É ver, enxergar o outro naquilo que ele tem de bom. Segue a prece. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração. E por quê? Porque o ódio e a vingança são próprios de espíritos maus, encarnados e desencarnados. E eu não quero estar na mesma condição desses espíritos. Eu não quero ser um espírito mau. Não quero ter a companhia de espíritos maus por ter ódio, rancor e desejo de retribuir o mal, né? Pronto esteja eu, ao contrário, ali estender a mão fraterna e lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Então, além desse tratamento interior, dessa inspiração que eu peço aos bons espíritos, que eles me fortaleçam para que eu possa ser caridoso, fazer o bem a essa pessoa, se assim, se assim me for exigido em algum momento. Vejam como que a prece vai aqui completando, né, o nosso âmbito de existência, né? Pede para a gente mudar a nossa concepção sobre a pessoa, olhando para o bem que ela faz. Pede inspiração para a gente agir corretamente no uso das nossas faculdades, no uso da caridade. Muito bem, vamos lá, último parágrafo. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Olha o que a gente está pedindo no final da prece, hein? A gente está pedindo para Deus colocar essas situações na nossa frente, na nossa vida, para a gente ver se a gente tem condição de realizar tudo isso que a gente acabou de pedir na prece. Então, essa prece é uma purificação de nossa mente, de nosso coração, de nossas atitudes, do nosso relacionamento com o outro. E a gente precisa estar pronto a, pelo menos, pensar em realmente agir dessa forma. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação. Olha que coisa que Kardec encontra aqui, né, para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente faz o bem para o outro que nos fez o mal, mas a gente faz isso, os mais antigos diziam que isso era dar um tapa com luva de pelica, né? A pessoa me fez o mal, eu faço o bem para ela, faço com aquele rancor, com aquela mágoa, com um sorriso amarelo no rosto, mas faço que é para ela ver, né? É um modo disfarçado de vingança. E a gente está pedindo na prece para não fazer isso. A gente está pedindo na prece para não fazer nem por orgulho, nem por ostentação, e nem por qualquer outro sentimento de baixa vibração. É para fazer de verdade, né? De verdade. Termina o texto. Abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois nesse caso eu mereceria que fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Então, o que quer dizer esse ponto final aqui, né? Essa passagem final? Se eu fizer o bem para o outro movido por orgulho ou por ostentação,
Eu quero satisfazer meu orgulho, minha ostentação, eu quero satisfazer minha vingança, como eu me referi agora há pouco. Então eu faço e estou satisfeito. Não tem outra recompensa, era só essa, né? Já recebeste a tua recompensa. Ao passo que se eu fizer de verdade, com generosidade, com caridade, aquilo que me foi pedido, sem humilhar a outra pessoa, eu não perco o fruto espiritual da minha ação. É isso que o Evangelho está nos ensinando aqui. Eu então aprendo a ser mais caridoso e aprendo aquilo que está sendo ensinado desde o começo da prece, que é o amor ao inimigo. Como é que eu demonstro amor ao meu inimigo? Através desses elementos que a prece acabou de me ensinar, né? Desejando de fato bem a ele, desejando que os vínculos de inimizade se quebrem, que nós não tenhamos mais vínculos de rancor, de ódio, de inveja, vínculos de mágoa, de vingança, nada disso. Que a gente tenha o vínculo entre nós do perdão, da caridade, para que lá na frente nós possamos de fato nos tornarmos amigos e nos reconciliarmos, seguindo no caminho do bem e da fraternidade, como nos ensina Jesus. Meus amigos, um grande abraço a todos. Nos vemos em breve com mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero por vocês. Até logo mais.